amigos da Missão Mineira Norte, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos reunidos aqui mais uma vez para esse encontro especial de oração, de meditação na Palavra de Deus. E mais uma vez, nós estamos reunidos aqui a cada manhã para buscar o poder de Deus para a nossa vida. Estamos em busca de reavivamento espiritual, estamos em busca da presença de Deus, principalmente para que o Espírito Santo nos direcione para o cumprimento da missão. Ei, gente, nós estamos nos aproximando de um período que é muito importante para a nossa igreja, que é o período do batismo da primavera. E todo esse mês de setembro agora, ele vai ser dedicado ao batismo da primavera. E aí eu quero aproveitar aqui e convidar você para fazer parte deste grande movimento. Convidar você a orar, buscar o poder de Deus, buscar a direção do Espírito Santo, para que possamos juntos conduzir pessoas para o reino dos céus e fazer deste período de batismo da primavera talvez o período de batismo mais impressionante, mais marcante da história da sua igreja. O que é que você acha desse desafio? E é claro, se envolve salvação de pessoas, se envolve pregação do evangelho, se envolve batismos. O que nós precisamos em primeiro lugar é do reavivamento espiritual, é buscar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para que Ele nos direcione. E aí a nossa meditação nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre os dons, os talentos que Deus confia em nossas mãos para que a gente use na expansão do reino dele aqui na terra. Mas antes de começar, me permita fazer uma oração com você. Feche os seus olhos aí e acompanhe comigo esta oração. Amado Deus, louvamos o teu nome, Senhor, pela sua bondade e pela sua misericórdia em nossa vida. Te agradecemos por mais essa manhã em que estamos reunidos aqui com os irmãos que estão conectados conosco neste movimento de reavivamento espiritual aqui na Missão Mineira Norte e pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados. Pedimos a Ti que derrame sobre a nossa vida o Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos levante para a proclamação do Evangelho e nos ajude a usar os dons e talentos que o Senhor nos deu para que o reino dos céus cresça aqui na terra. Abençoe neste momento cada pessoa que está conectada conosco. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Neste momento, eu quero então convidar você a refletir comigo um pouquinho sobre os talentos, sobre esses dons especiais que Deus nos confiou para usarmos para o reino dos céus, para que o reino de Deus cresça cada vez mais aqui na terra. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma habilidade ou algo que você consegue fazer assim com maestria, sem nenhum tipo de dificuldade? Sabe aquela habilidade especial que você domina, que você consegue fazer como ninguém? Aquilo que quando você pega para fazer assim te traz alegria, satisfação, que você consegue fazer assim com facilidade. Ei, se tem algo que você consegue fazer desse jeito, que faz o seu coração vibrar quando você está ali fazendo, que você consegue fazer assim, sabe, tranquilamente, sem nenhum tipo de dificuldade, é bem provável que esse seja o seu dom, ou um talento especial. Dons e talentos, apesar de serem muito parecidos, tem uma pequena diferença entre eles, né? Dom é algo nato, algo que nós recebemos assim, que nasce em nós. Já talento é uma predisposição que nós temos para desenvolver certas habilidades. Tem pessoas, por exemplo, que são extremamente talentosas para a música, mas se não exercitarem esse talento, se não buscar desenvolver, ele não vai crescer, não vai chegar muito longe. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Mas a grande verdade é que nós recebemos talentos especiais das mãos de Deus que devem ser trabalhados para que se desenvolvam cada vez mais e assim a gente consiga usar para a expansão do reino de Deus. E se tem uma coisa que você precisa entender nessa manhã, é que os talentos, Deus nos dá para que a gente possa abençoar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida cada vez melhor ao fazer bom uso dos nossos talentos, mas acima de tudo, cada talento que nós recebemos das mãos de Deus é para ser usado para a glória dele, do reino dos céus. Infelizmente tem muitas pessoas na terra que são extremamente talentosas, mas acabam fazendo mau uso dos seus talentos. Acabam usando os talentos simplesmente para a glória pessoal, simplesmente para buscar a grandeza, o reconhecimento aqui na terra, enquanto que Deus espera que você use esses dons especiais, esses talentos especiais que Ele te deu para que o Evangelho eterno se desenvolva, avance cada vez mais. E tem uma história clássica na Bíblia que fala exatamente sobre isso, e eu convido você a ler comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, onde nós encontramos aquela famosa parábola dos talentos. E aqui na parábola dos talentos nós conseguimos extrair alguns conselhos para a nossa vida, alguns conselhos que Jesus nos dá
para o uso adequado dos talentos que Ele confiou em nossas mãos. Mateus, no capítulo 25, no verso 14, nós encontramos aqui a parábola dos talentos, uma parábola da qual nós conseguimos extrair algumas lições extremamente importantes para a nossa vida, conselhos especiais do Senhor Jesus sobre o uso adequado dos talentos que Ele nos confiou. Portanto, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia daí e me acompanhar na leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegou por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, porém: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola que parece até terminar de forma meio trágica, né? Assim, meio dura da parte do Senhor Jesus. Mas aqui nós aprendemos algumas lições muito importantes sobre o uso adequado dos nossos talentos. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola é que ninguém vem à terra sem receber sequer um talento das mãos do Senhor. Pelo menos 1 talento você recebeu. Talvez você ainda tenha dificuldade de identificar quais são as suas habilidades, as suas aptidões. Talvez você ainda não conseguiu identificar qual é o seu talento, qual é a sua capacidade. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que faz o seu coração vibrar, faz o seu coração arder quando você está fazendo. Certamente isso vai ter uma relação com a sua habilidade especial, com o seu talento especial. E ao descobrir isso, você precisa trabalhar para que ele se desenvolva. Uma outra lição que nós aprendemos nessa parábola é que não importa quantos talentos você recebeu do Senhor, quanto mais você exercitá-los, quanto mais você usá-lo para o bem do seu Senhor, mais eles se multiplicarão. Olha como começa a parábola. O Senhor ele chega e entrega 5 talentos para um dos seus servos. Esse já usa a sua habilidade de negociação e ele faz então dobrar o número de talentos que tem. Quando o Senhor retorna, ele entrega o dobro nas mãos dele. E ele diz que todos os servos deveriam fazer a mesma coisa. Até mesmo aquele que recebeu apenas 1 talento, ele deveria ter usado, ele deveria ter exercitado, ele deveria ter trabalhado com este talento para fazê-lo crescer, para fazê-lo multiplicar. E é isso que o Senhor Jesus, ele espera de mim e de você também. Que as nossas habilidades, que essa capacidade inata que ele colocou em nosso coração, que seja usada para a glória dele, para a expansão do reino dos céus. E ele bondosamente, através do agir do Espírito Santo em nossa vida, vai multiplicar os nossos dons e vai também multiplicar os nossos talentos, para que assim, cada vez mais capacitados, com cada vez mais habilidade, a gente consiga fazer com que o reino dos céus cresça aqui na terra. O que você tem feito dos seus talentos? O que você tem feito do chamado que o Senhor Jesus fez ao seu coração? Será que você tem se acomodado e apenas feito o básico ali,
aquilo que talvez é colocado em suas mãos e muitas vezes assim, sem nem se esforçar para ir um pouquinho além, sem nem se esforçar para fazer algo mais, sem nem se esforçar para entregar um pouco mais para o Senhor Jesus? Ou você tem agarrado com todas as forças o que Ele tem colocado em tuas mãos e você tem se dedicado para fazer com que isso cresça cada vez mais e alcance cada vez mais pessoas para o reino dos céus? Como eu disse para vocês, essa história ela termina de forma um pouco trágica. Aquele servo que decidiu enterrar o talento, algo que ele recebeu das mãos de Deus, algo que ele recebeu das mãos do seu Senhor, ele decidiu então cavar um buraco, ele decidiu colocar lá no fundo e ainda achou que estava sendo justo no que ele estava fazendo. E quando o Senhor voltou, ele pega aquele mesmo talento e fala: "Está aqui o que é teu. Foi isso que você me deu, é isso que eu estou dando de volta para você." E a resposta de Jesus é que aquele servo era inútil e deveria ser lançado fora. Por mais trágica que seja o final dessa história, nós temos muito a aprender com ela. Nós recebemos algo maravilhoso do Senhor Jesus. E isso que nós recebemos dele, nós devemos usar também para a glória dele. Devemos empregar esses talentos especiais para que cada vez mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. E uma das coisas que nós aprendemos quando estamos estudando a palavra de Deus é que cada dom e cada talento que o Senhor nos confiou, primeiro, pertence a Ele. Segundo, deve ser usado para a glória dele. E terceiro, deve ser usado para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Ei, que tal usar hoje os seus dons e talentos para a proclamação do Evangelho? Que tal usar hoje o seu talento especial para de alguma forma falar de Jesus para alguém? Hoje, ao longo do seu dia, no seu trabalho, talvez alguns estão saindo agora para a escola, para a faculdade. Que tal usar os talentos especiais que Deus te deu para falar de Jesus para as pessoas, para mostrar para as pessoas o reino dos céus? Eu quero convidar você neste momento a mais uma vez orar comigo, para que o Espírito Santo derrame o batismo dele sobre a nossa vida, aquele batismo que traz os dons espirituais e que desenvolve os nossos talentos, para que assim esses talentos sejam cada vez mais multiplicados em sua vida para o uso, para a glória de Deus. Aceita orar comigo? Então feche os seus olhos. Amado Deus, mais uma vez nesta manhã nos reunimos diante de Ti em oração e queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo derrame o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nos batize neste momento, Senhor, para que os dons espirituais se multipliquem em nós, para que os talentos ou o talento que o Senhor nos deu, que possa, Senhor Deus, florescer em nosso coração, que possa pulsar em nossa veia agora. Talvez tenha alguém aqui que está me acompanhando nessa manhã que ainda não descobriu qual é o talento que recebeu das Tuas mãos. Que o Senhor dê a ele a capacidade de entender, Senhor, a capacidade de descobrir, de aprender qual é o seu talento, qual é o seu dom especial e que assim, Senhor Deus, ele possa trabalhar para que este talento se multiplique para a glória do Senhor. Que não haja ninguém aqui neste momento que decida enterrar os dons, que decida enterrar os seus talentos, mas que todos possam usar para a glória do Senhor Jesus aqui na terra e que os nossos talentos possam se multiplicar, Senhor Deus, para assim cada vez mais possamos fazer um trabalho mais eficiente, mais efetivo e com maiores resultados para o reino dos céus aqui na terra. Nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso com a presença do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.